Olá, amigos do Jornal Estação Notícias, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso entrevistado é o presidente municipal do PT de Santo André e coordenador da transição de governo, Luiz Turco. Começa agora mais uma entrevista do Jornal Estação Notícias. Luiz, eu queria agradecer a tua presença aqui na redação do Estação Notícia. Gostaria de começar a entrevista falando de uma coisa que foi importantíssima na vitória do GRAN em Santo André, que foi a unidade do PT. Você, como presidente do PT da cidade, como foi construir essa unidade? Bom, primeiro quero agradecer o convite seu. E acho que é uma pergunta interessante, porque essa foi a questão central para a vitória do PT aqui na cidade de Santo André, para a gente retomar o governo municipal aqui depois da nossa derrota em 2008. Como você sabe, em 2008 o PT de Santo André teve uma divisão interna, a gente vinha governando o PT por 3 mandatos consecutivos, né, com Celso Daniel e João Avamileno. E logo em seguida nós tivemos uma divisão interna do PT, onde teve uma disputa de prévia entre o deputado Vanderlei Sirac e a então vice-prefeita Ivete Garcia. Isso dividiu o PT. Evidentemente que isso não foi esse só o único ponto para a derrota do PT, mas isso foi uma questão muito importante, né? Porque o PT se dividiu e tivemos vários problemas durante a campanha eleitoral, o PT perdeu a eleição, enfim. E em 2009, no processo de renovação do PT aqui da cidade, em todas as cidades do Brasil, o PT fez o seu processo interno para eleger a nova direção, eu acabei me elegendo, junto com outros companheiros e companheiras aqui da direção do PT, e a partir daí a gente iniciou um processo de unidade do PT, primeiramente da campanha da Dilma, da campanha do nosso candidato a governador, do nosso senador, do processo da candidatura do Vanderlei Sirac para deputado federal, do Grana para deputado estadual, tivemos sucesso, e a partir daí a gente iniciou o processo de unidade do PT, porque a nossa executiva do PT, a gente discutia muito dia a dia e a gente tinha consciência que nós só conseguiríamos atingir o nosso objetivo, que era ganhar a eleição, se nós tivéssemos unidade interna. E a partir daí a gente começou um processo de diálogo interno com as nossas lideranças, que culminou com o nome do companheiro Carlos Grana como nosso candidato único do PT de Santo André. Então acho que foi uma experiência muito importante, né, de um ano e meio de debate interno, de diálogo com os filiados do PT, de diálogo com as lideranças do PT, porque tinha outros nomes que estavam colocados, o nome do próprio ex-prefeito João Avamileno, da própria Ivete, que foi vice do João, do Sirac, do Grana e de outros filiados que estavam se colocando como alternativa para encabeçar esse projeto. E nesse um ano e meio de debate que a gente construiu internamente, acabamos chegando no nome do Carlos Grana, que foi o nosso candidato e hoje prefeito eleito de Santo André. E uma outra questão que eu acho que é importante, Ricardo, a gente tratar, a gente sempre dialogava, eu estava te falando ainda há pouco, que era muito importante que a gente construíssemos uma chapa de candidatos majoritários e uma chapa de candidatos a vereadores ampla, né? O PT hoje aqui na cidade ele não é unanimidade, ele governou 16 anos na verdade, né? Porque governou de 89 a 92 com o Celso, retomamos em 96, então o PT tem de 25% a 30% do eleitorado da cidade. Então para a gente ganhar a eleição, a gente tinha que montar uma chapa ampla, governar para toda a cidade, construir um plano de governo que atendesse todas as necessidades, da periferia ao centro da cidade. Esse foi um outro debate que a gente aprofundou muito dentro do PT
Tivemos também a sorte, a felicidade de estar encontrando a Osvanda, que para nós foi uma surpresa, né? Porque no início a gente tinha muita dificuldade, mas durante a campanha se mostrou uma guerreira, né? Uma militante de primeira hora, né? Combinou com o Grana, né? Foi uma dobrada muito importante para nós aqui da cidade e acabamos ganhando a eleição e agora temos o desafio de colocar em prática o nosso plano de governo, que demoramos aí um ano de debate para ser construído. Falando nessa transição que inicia agora, você coordena esses trabalhos. Em que pé está a transição hoje, Luiz? Então, logo após a vitória do Grana no segundo turno, a gente aguardou uma semana e na semana seguinte iniciamos alguns contatos com o gabinete do prefeito. Tive a oportunidade de conversar por 2 vezes com um dos assessores dele, que me disse para mim aguardar um pouco, porque, enfim, tinha sido derrotado, precisava digerir um pouco o processo, para a gente iniciar o processo de transição. Eu concordei imediatamente, porque nós já passamos por esse processo, sabemos que não é fácil, e achei que deveria respeitar o tempo deles. E combinamos de nos falar no outro dia como que aconteceu. Agora, bem na verdade, esse processo acabou, tivemos algumas dificuldades no início, né? Foram desmarcadas algumas reuniões, depois retomamos, foi desmarcada de novo, mas enfim. Na sexta-feira passada, que eu não me recordo a data, tivemos a oportunidade de fazer uma primeira reunião formal no gabinete, na sala de reuniões do gabinete do Dr. Aidan. E estive presente estive presente mais 2 pessoas da comissão de transição, e nos reunimos com o secretário de Planejamento e Orçamento, o Edson Salvo, e o professor Euclides, que é o assessor do prefeito. Fomos muito bem recebidos lá, sem nenhum problema. Foi uma reunião rápida, objetiva, e entregamos para eles, né, um protocolo de vários questionamentos que a gente gostaria de ter informação por área, de várias secretarias. Sim, pelo seguinte, porque assim, independente deles nos receberem lá e tal, nós montamos uma equipe técnica, né? Nossa equipe técnica de transição, pessoas que são da área, seja da saúde, da educação, transporte, enfim. Montamos uma equipe técnica, começamos a debater sobre quais eram as principais questões que a gente deveria ter informações para poder entrar minimamente sabendo qual é a situação real da prefeitura. Então esse foi o protocolo de intenções que a gente protocolou com o Edson Salvo, o secretário de Planejamento. Ele nos adiantou que tinha essa informação e que ele mesmo já tomou a frente, já conversando com os secretários da prefeitura, da atual prefeitura, onde ele já tinha solicitado pelo menos 5 questões de cada secretaria para que eles consideram que são importantes para a gente tomar conhecimento. E eu acrescentei essa questão, ele disse que não haveria problema e que durante essa semana, assim que estivesse pronto, nos enviaria. Então eu estou aguardando, né, essa semana ainda, essa semana encerra amanhã, vamos aguardar mais um pouco. Evidentemente que podemos ter uma tolerância de 2, 3 dias da semana que vem, porque são muitas informações e estamos aguardando. Mas, independentemente disso, o nosso pessoal tem ido atrás de informações, em busca de informações. Como você sabe, a gente governou a prefeitura, tem várias pessoas que trabalham na prefeitura, que trabalharam com a gente em outros momentos, que são cargos de carreira da prefeitura, técnicos, advogados, engenheiros, enfim, que têm colaborado com essas informações para a gente montar um diagnóstico de cada área. E esse diagnóstico coisas importantes como contratos, licitações de cada área da prefeitura, estoque de material, estoque de remédio. Não chega a ser uma auditoria. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O trato que eu fiz com eles
é que a gente gostaria que a transição fosse feita nos mesmos moldes que o João Avamileno fez com ele, em 2008. Né? Cordial. Cordial e, segundo as informações que eu tenho, porque eu não estava na equipe, né, enfim, mas as informações que eu tenho é que foi uma transição muito transparente, com todas as informações que foram solicitadas por eles na época foram atendidas. Então, a gente queria que fosse dessa mesma forma. Né? Estamos aguardando até agora as informações. Né? Porque a cidade não pode parar. A partir do dia 1º de janeiro, o Aidam governa até dia 31 de dezembro. Tudo que acontecer a partir do dia 1º de janeiro não é mais culpa do Aidam. Né? Aí é o governo do Grana, o governo da Oswanda, da nossa equipe. E a cidade não para. O mês de janeiro é um mês crítico, não só em Santo André, mas aqui na região do ABC, em outras regiões do Brasil, onde cai muita chuva, tem enchente, você tem que ter a defesa civil preparada, é um mês de festa, onde acontece muito acidente. Então a prefeitura, o governo municipal tem que estar preparado para atender todas essas demandas. Né? Já imaginou acontecer um monte de coisa que no dia 1º você chega no hospital, não tem remédio, não tem médico, cai... Os morros começam a cair, você precisa ter local para colocar as pessoas. Essa é a obrigação da prefeitura, de atender. Então, essas coisas básicas, do primeiro mês, por exemplo, você tem que ter informação, saber como é que está para você poder, porque a população não tem culpa nem da derrota do Aidam, nem da vitória do Grana. A população de Santo André votou em quem tinha que votar e ela precisa ser atendida. Né? Seus serviços básicos funcionando. E evidentemente que outras coisas, você durante o mês de janeiro, durante o mês de fevereiro, março, assim por diante, você tem condições de ir acertando. Né? Nós temos uma vantagem, eu acredito, porque como a gente governou a cidade de Santo André durante alguns anos, então é um pessoal que vai trabalhar, que vai compor equipe, ou que já estão dentro do governo, já conhece um pouco da máquina. Então não vai ter tanta dificuldade. Mas essas coisas mais emergenciais, nós temos que ter informação, principalmente contratos, licitações, porque isso é o que vai dar funcionamento para a cidade. Né? Então a gente tem que ver como é que a gente vai tratar disso daqui para frente. Então, com isso que você está me falando, Luiz, você acredita que sempre o primeiro ano ele tem uma certa dificuldade do novo governo se engrenar, imprimir a sua marca. Você acredita que isso deve ser agilizado com esse processo todo que você está passando? Primeiro assim, Ricardo, eu devo dizer o seguinte, a população de Santo André, acho que você acompanha as eleições aqui na cidade, nós fizemos uma campanha muito para cima, uma campanha animada, com propostas, né? E a população de Santo André, pelo que eu estou percebendo, criou uma expectativa muito grande com a vitória do Grana, com a volta do PT e seus aliados agora no próximo governo. É a primeira vez que o PT de Santo André vai governar no sistema de coalizão. Você conhece a cidade de Santo André, o PT de Santo André, as secretarias eram ocupadas por 90% de militantes do PT, técnicos do PT e 10% da sociedade civil, para te dar estou generalizando aqui para você entender. Mas dessa vez nós ganhamos uma eleição com uma coalizão, ou seja, nós fizemos uma aliança ampla no primeiro turno, ela foi ampliada no segundo turno com a vinda do PDT, com a vinda do PRTB, enfim, de outras lideranças aqui da cidade. Então, nós temos clareza que hoje nós precisamos fazer um governo de coalizão, que não é nada mais do que fazer o governo que o Lula fez, que o governo que a Dilma está fazendo. Né? Então o PT de Santo André está aberto para esse debate, e é o debate que o Grana vem fazendo com os nossos aliados aqui em Santo André. Por outro lado é o seguinte, nós estamos também com muita expectativa, porque você sabe que hoje o governo federal, ele pode e tem contribuído muito com os municípios brasileiros, né? Através de seus projetos, através de vários programas sociais. Então nós estamos acreditando muito nisso. Nós já tivemos a oportunidade de estar em Brasília depois da eleição do Grana por 2 vezes. Durante a campanha eu tive com o Grana também outras 2 vezes. Conversamos com
ministros do governo da Dilma, tivemos relações diretas com a Miriam Belchior, que é a ministra do Planejamento, que é, na verdade, é que libera, né, as verbas para os municípios do Brasil, que coincidentemente é de Santo André, teve uma participação importante aqui na campanha. Então nós estamos acreditando muito que a partir do momento que nós assumimos o governo, eu tenho falado muito para o Grana, falei, Grana, você tem que definir o secretariado o mais rapidamente possível. Né, fazer uma reunião com esse pessoal e falar, dia 15 de janeiro eu quero um projeto de cada área sendo protocolado em Brasília, né, porque se tiver projeto vem dinheiro, você sabe disso. Olha o que o Marinho fez em São Bernardo, o Almeida em Guarulhos, o EMIT em Osasco, para citar do PT, né, mas a própria capital de São Paulo com o Kassab. Então tem muitos investimentos que podem ser feitos, né, e o governo federal, pelo que a gente tem percebido, tem muita disposição de estar colaborando nesse processo, porque infelizmente, e a gente tem que dizer a verdade, o Aidan não soube aproveitar essas oportunidades, né? Além da falta de diálogo que houve com a sociedade aqui em Santo André, com os movimentos organizados, que era o que a gente mais ouvia durante a campanha, que houve falta de diálogo, né? E ao mesmo tempo não aproveitou as oportunidades que o governo federal ofereceu para Santo André. Muito pelo contrário, você sabe que chegou a ser devolvido dinheiro por falta de projetos. Por falta de projetos. E nós não podemos errar nisso. Eu tenho falado muito por Ana, para o nosso pessoal, que com certeza vai estar compondo aí o próximo governo. Nós não podemos, não temos o direito de perder essas oportunidades, né? A cidade de Santo André sofreu com isso, né? Seja na área da educação, na área da saúde, de infraestrutura da cidade, de mobilidade urbana, que você sabe que está o caos aqui em Santo André, é um debate que está colocado hoje, muito importante, né, em todas as cidades, metrópole e tal, que é um debate que nós temos que fazer e temos que, não sei se vai resolver o problema, nós temos que melhorar muito. Então nós não temos o direito de perder essas oportunidades. Então é muito importante que a gente, assim que definir aí a equipe de governo, que a gente comece a trabalhar já esses projetos, que eu tenho certeza que a partir do momento que a gente elaborar os projetos, que são projetos viáveis, o governo federal vai investir não só na cidade de Santo André, como em qualquer cidade brasileira. E não perdendo de vista a questão do governo do Estado, que apesar da gente ser de partidos diferentes e tal, mas existem muitos programas também do governo do Estado que podem ser implementados em Santo André. Aqui em Santo André, por exemplo, tem 2 projetos que estão aí na boca do gol, aí, que é o polo petroquímico, tem a questão do poupa-tempo de serviços aqui na cidade de Santo André, que eu imagino que no próximo ano já deva estar funcionando, porque o Grana já tomou a iniciativa de conversar com o governador, que esteve presente com ele a semana passada. Essa semana, né, aqui na cidade de Mauá, tem outras pessoas fazendo interlocução com o governo do Estado. Então, são coisas para benefício da população da cidade de Santo André. Então, nós somos muito confiantes que o Grana, com a sua equipe, vai dar conta desse projeto. Você está falando da equipe. Eu sei que ela está sendo guardada aí as 7 chaves, mas já existe uma data para o anúncio dessa equipe ou não? Então, deixa eu te falar, Ricardo. Passadas as eleições, como eu te disse, a gente iniciou esse processo de transição e é óbvio que o Grana começou a formatar na cabeça dele o que seria o primeiro escalão do governo e também dialogar, né, com os principais interlocutores que ele considera na cabeça dele essa formatação do secretariado. Ele discute muito comigo, discute com o pessoal da coordenação, tem dialogado com o Luiz Marinho, tem ouvido opiniões de outras pessoas importantes aqui da cidade, de setores aqui da cidade, que são apartidários, inclusive, pessoas da sociedade civil que colaboraram com a gente na campanha. E eu acredito, ele tem dito que até o dia 15 de dezembro ele quer apresentar todo o secretariado, né? Eu tenho insistido que eu acho que é tarde, que ele tem que, na medida do possível, antecipar. Não é fácil, né? Porque você montar esse xadrez aí não é um processo tranquilo, né? Você tem várias pessoas, você mexe com expectativas, com egos, com vaidades, então você tem que tomar muito cuidado nesse processo, né?
Mas eu acho que nós temos várias pessoas competentes aqui na cidade de Santo André. O próprio Grana disse que ele quer montar um secretariado andreense. Eu nem sei se todos serão de Santo André, mas eu tenho absoluta certeza que 99% será de Santo André. Né? E você tem muita gente competente aqui na cidade, que já trabalhou nos 4 governos do PT aqui na cidade, que hoje são pessoas que, né, estudaram, se formaram, se tornaram mestres, doutores em suas áreas e que nunca tiveram oportunidade de estar no primeiro escalão. Sempre ocuparam cargos de segundo escalão ou colaborando com projetos e que nós consideramos que é muito importante essas pessoas serem valorizadas. Então eu acho que o Grana vai trabalhar um pouco com isso também. Né? Não podemos esquecer das pessoas importantes que sempre colaboraram com esse processo. Né? Então pessoas como João Avamileno, que foi nosso prefeito, foi vice-prefeito, foi prefeito, né? A própria Ivete Garcia, né? O Cirac, enfim, são pessoas que estão sendo ouvidas, né? Se vão ser convidadas diretamente, aí eu já não sei, mas são pessoas que estão sendo ouvidas, porque foram pessoas que contribuíram muito com a unidade do PT naquele momento. Né? E você tem também essa nossa aliança ampla. Né? Então você tem o PRP, que é o partido da nossa vice, que teve um papel, como disse antes, um papel muito importante na campanha. Você tem o PHS, que participou, você tem o PCdoB, você tem no segundo momento o PDT, que foi fundamental para a nossa campanha no segundo turno, né? Você tem o PRTB, que também no segundo turno fez uma opção pela candidatura do Grana, né? Então, quer dizer, nós temos que ter um olhar amplo para poder montar esse governo, seja no primeiro escalão, seja no segundo, mas eu acredito que o Grana vai tentar contemplar politicamente e tecnicamente, né? Porque não basta só ser política, a gente tem que ter pessoas com capacidade técnica, porque como eu te disse antes, se a gente não tiver projeto, o dinheiro não vem. Então você tem que ter gente capacitada para formular dentro do nosso programa políticas e projetos que dê resultado aí com o governo federal e o governo estadual. Luiz, eu vou tocar agora no assunto que diz respeito à mídia regional. A gente aqui no Estação Notícia começamos uma campanha a favor da democratização das verbas públicas de publicidade. A maioria das pessoas não sabe, mas o maior anunciante no Brasil hoje não é a Casas Bahia, e sim o governo. Eu queria saber de você qual é a postura da próxima administração do Grana nesse sentido, já que a gente vê aí vários disparates, né, que vêm acontecendo ao longo das décadas que precisam cessar. Né? O que você acha disso? Não, primeiro, eu acho que é verdade, uma coisa que você diz, hoje o governo federal ele investe muito, né, nos jornais do Brasil inteiro. Né? E isso eu me lembro quando eu estava na direção estadual do PT, eu andava o estado inteiro, então muita cidade pequena, do interior, essa coisa toda, e chegou o dirigente do PT e tal, tem que levar lá no jornalzinho, no fundo lá do quintal, aquelas coisas todas. E essa era a grande cobrança, tanto na área de publicação como na área de rádio, de liberação de rádio, né? Porque tinha muito a rádio... como é que fala? Pirata. Rádio pirata. Então o pessoal tem que legalizar a rádio. E eu ia muito nessas rádios, né, do interior e tal, né? Enfim, mas eu acho o seguinte, eu sou daqueles que, primeiro, né, eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, ela cumpre um papel fundamental na vida de qualquer cidadão e cidadã do seu município. Seja do menor jornal ao maior jornal, de uma revista, de um canal de TV aberta, ou principalmente, que nem a sua, né, que é de internet, que tem algumas aqui na região. Então é uma coisa que precisa regulamentar pelo governo federal, na minha opinião. Eu não sou da área, eu estou dizendo um pouco da minha opinião pessoal a respeito disso. Né? Acho que o próximo governo, né, pelo que eu conheço do Grana, que
vai assumir agora, ele tem uma boa relação com todos os meios de comunicação aqui da região do ABC, principalmente aqui de Santo André, né? Nós temos jornais mais fortes, temos jornais diários, temos jornais semanais, e eu acho que a orientação que tem que ser dada é que a gente deve democratizar isso, mais do que existe, do que é hoje, né? Porque é uma luta, né? Você mesmo estava me dizendo, faz 15 anos que você tem o seu jornal, fez um investimento pesado aqui no jornal, né? E tem outros que é o mesmo estilo seu aqui na região, você sabe disso. Então, eu acho que, primeiro, o jornal ele não pode ser cooptado por nenhum governo, seja ele municipal, federal ou estadual. Ele tem que ter livre-arbítrio, e aí ele tem autonomia para... Esse é um debate antigo, né, na imprensa, na política. Ontem mesmo eu estava vendo um debate sobre isso, sobre a questão do mensalão, por exemplo, né, que teve jornais que foram para um lado, teve jornais que foram para o outro, teve jornais que ficaram no muro, enfim, tem de tudo nisso, mas foi um debate muito interessante que eu estava vendo ontem à noite. Mas eu acho, viu, Ricardo, que o governo municipal ele tem que rever essa questão da imprensa regional. Nós temos aqui, você sabe que as prefeituras têm peso nisso. Nós temos 7 prefeituras aqui na região do ABC. Né? Temos o consórcio intermunicipal. Né? Os prefeitos aqui são pessoas importantes, que são formadoras de opinião aqui na cidade, e cada um tem uma visão. Eu acho que merecia até um debate, né, sobre, não público, mas uma conversa entre os prefeitos, porque a gente ouve dos bastidores, né, a postura dos jornais aqui da região. Eu acho que o Grana, enquanto prefeito aqui de Santo André, como eu disse, pela relação que ele tem com a imprensa aqui em Santo André, aqui na região do ABC, eu imagino que a postura dele vai ser muito democrática nesse processo. Eu acho que existe a possibilidade da gente rever, né, a forma como é conduzido esse processo da comunicação aqui na região do ABC, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente sonhava em montar um jornal aqui na ABC, você deve ter ouvido falar disso, né? Época que o Gilberto estava aqui, época que o Maurici estava aqui, eu fiz parte de uma ou duas conversas a respeito disso. Não, vamos criar um jornal alternativo, diário, aquela coisa toda, né? Contra a direita, tinha toda essa conversa. Isso foi um debate que foi feito há muitos anos atrás. Hoje nós estamos num outro patamar, né? Hoje nós estamos num outro patamar que eu acho que é possível, né? E tenho certeza que é possível hoje um diálogo mais aberto, né, com essa imprensa, né? Tanto o seu jornal como outros jornais que existem aqui na cidade, aqui na região do ABC. Acho que é possível a gente debater sobre isso para estabelecer uma outra forma de tratamento, seja do governo federal, que passa pelas prefeituras, passa pelos órgãos dos governos aqui, seja municipal, estadual e federal. A sua maior expectativa para o próximo governo, o que você acha? Assim, você, Luiz Turco, pessoa, o que você acha desse governo, Carlos Grana? Como eu te falei, eu acho que o Grana é uma grande liderança. O Grana é uma grande liderança, né? O Grana, em 2 anos, ele se elegeu deputado estadual, se elegeu prefeito da cidade de Santo André. Acho que pouca gente acreditava que o PT poderia ganhar as eleições na condição que ganhou, né? Você ir para uma eleição com um candidato que não é tão conhecido, né? Disputar uma eleição com um candidato que está indo para a reeleição é muito difícil, né? Então, só essa coisa da unidade do PT e da liderança, que é uma coisa pessoal do Grana, né? A forma como ele conduz as coisas, né? Ele é um cara da política, ele tem feeling, né? Então ele saca as coisas rápidas, né? Ele enxerga longe, né? Quando o cara está indo, ele já está voltando em algumas coisas. Então, eu acredito muito na liderança dele. Então, se a gente construir, né, um governo, né, que mistura política com questão técnica sobre a liderança do Grana, eu não tenho dúvida que é possível a gente fazer um dos melhores governos
que a cidade de Santo André está tendo. Posso estar sendo ousado nisso, mas eu falo isso em função da forma como o governo federal hoje se relaciona com os municípios. Porque quando o Celso Daniel governou a cidade, né, o governo era o Fernando Henrique. É só fazer essa divisão. Olha aqui que o Dib fez em São Bernardo quando era prefeito com o Fernando Henrique. E olha o que o Marinho fez quando foi prefeito e é prefeito no governo Dilma. Estou dando esse exemplo, mas você pode pegar várias cidades brasileiras, né? A gente não pode perder a oportunidade. Evidentemente que se tiver recessão, aí precisa ver como é que vai a conjuntura econômica, né, do Brasil, América Latina, enfim. Aí, evidentemente que todos têm uma conjuntura. Mas hoje a conjuntura é muito favorável, né? O governo federal tem deixado claro. Tem projeto, é viável, tem recurso. Então, eu estou acreditando muito nisso, né? Então, eu estou muito confiante. Só para te adiantar, eu não estarei no governo, né? Eu vou continuar no PT, né? Vou fazer esse meio de campo, né, de governabilidade, vamos chamar assim, com os nossos aliados, com o governo e com o PT. Né? Então, podemos ter novidades aí. Podemos. Por enquanto é isso. Eu acho que a minha expectativa é igual à da população, mas com o pé no chão, né? Com o pé no chão, né? Acho que teremos dificuldades no início, como qualquer governo tem, mas a expectativa é muito grande, muito boa. Acho que temos condições aqui em Santo André de fazer um excelente governo, trazer muitos recursos para a cidade de Santo André. Tem coisas que são simbólicas na cidade, né? Você pega o estádio Bruno Daniel, né? Por exemplo, você pega o Cine Teatro Carlos Gomes, que é uma coisa complicadíssima, né, de se resolver aquilo, né, porque é um patrimônio, não pode derrubar, está caindo, né, e como é que você resolve aquilo ali, né? Entendeu? Ali, se juntar 10 pessoas, começar a empurrar, tá para cair tudo aquilo ali, né? E aquilo é um patrimônio cultural da cidade, muito importante, que a gente vai ter que resolver, né? Vai ter que dar um jeito, né? Agora vai começar a chuva, né? A gente estava conversando essa semana sobre isso, se de repente começa a chover muito aqui na cidade, no mês de janeiro, qual é o risco daquilo? Porque a cidade também foi abandonada. Entendeu? Então são coisas simbólicas que nós temos que recuperar, né? E coisas boas que o Aidão fez aqui, nós temos que dar continuidade, que nem essas praças aí que ele fez de esporte, é uma coisa boa. Uma coisa boa, que nós temos que investir nisso, aprimorar inclusive, né? Isso nós não vamos deixar de fazer, as coisas boas nós vamos dar continuidade. Todos os projetos que foram implementados ou que estão sendo tratados pelo governo Aidão, nós vamos dar continuidade, não temos problema com isso não é essa coisa de governo rancoroso, não, o cara parou, não, muito pelo contrário, nós temos que investir. Nós temos que investir e aprimorar o que está sendo feito, o que foi bom. E vamos implementar a nossa marca, vamos implementar o nosso programa, que inclui um conjunto de coisas aí que eu tenho certeza que quem vai sair ganhando é a população da cidade de Santo André. Isso. Eu quero agradecer aqui na redação do Estação Notícia, do Luiz Turco, que é presidente do PT de Santo André. Luiz, obrigado, suas considerações finais. Ricardo, eu que agradeço, a gente se conhecia há pouco, para mim foi um prazer estar aqui, eu estou à disposição aí sua, do teu jornal, para contribuir no que for possível, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado por assistir mais uma entrevista do jornal Estação Notícia e convido para acessarem o site estaçãonoticia.com.br. Até a próxima.